Terceiro e último tipo de fermentação, fermentação acética. Vou colocando aqui fermentação entre aspas, porque a gente vai ver que é ao pé da letra. Isso aqui não é um processo de fermentação, apesar de a gente utilizar a nomenclatura. Novamente eu lembro que tudo começa com a glicólise, né? Transformando glicose em ácido pirúvico. E aí eu vou pegar o ácido pirúvico, trazer para cá, né? Qual é o mesmo objetivo do processo de fermentação? Na glicólise, eu vou transformar NAD em NADH2. Então, no processo de fermentação, eu vou ter que transformar NADH2 em NAD. Se fosse a fermentação alcoólica, a gente ia pegar o ácido pirúvico, quebrar ele em etanal e CO2, pegar o etanal acetaldeído, reagir com o NADH2, transferir os hidrogênios do NADH2 para o etanal, C2H4O mais 2 hidrogênios, C2H5OH etanol, iria então tirar os hidrogênios do NADH2, liberar NAD livre. Ou seja, enquanto a glicólise ela transforma NAD em NADH2, a fermentação transforma NADH2 em NAD. Só que isso aqui é o que seria a fermentação alcoólica. Na fermentação acética é um pouco diferente. Ao invés de eu reagir o etanal com NADH2, eu vou reagir o etanal com NAD e água. No que eu vou reagir o etanal com NAD e água, eu vou acabar produzindo ácido acético, daí o nome fermentação acética, e vou produzir mais NADH2. E eis o motivo pelo qual eu não deveria chamar, na verdade, fermentação acética de fermentação. Porque, cara, qual é o papel da fermentação? Fermentação é transformar NADH2 em NAD. E a fermentação acética está transformando NAD em NADH2. Ou seja, a fermentação acética, ela não vai converter NADH2 em NAD. Ao contrário, ela transforma o NAD em NADH2. Por isso, moçada, que ela não deveria ser colocada como um processo de fermentação nesse caso. Rolandinho, por que chama de fermentação? Por costume. Porque é um processo anaeróbico, que é um processo que vai ter o mesmo saldo de 2 ATPs dos outros processos de fermentação. Entretanto, uma vez que você não regenera o NAD, ao contrário, você esgota o NAD. Afinal de contas, eu estou pegando o NAD, produzindo NADH2, então a gente acaba esgotando o NAD, a gente não converte o NADH2 em NAD, e isso, moçada, tem um problema, né? No que você acaba não regenerando o NAD, esgotando o NAD, você interrompe o processo de glicólise. Daí, quem faz fermentação acética não pode fazer fermentação acética por um tempo indefinido. Só pode fazer fermentação acética durante um pouco de tempo e para. Porque é o tempo que você esgota o NAD. Você não regenera o NAD, ao contrário, você esgota ele. Como você não converte NADH2 em NAD, quando o NAD esgota, interrompe a glicólise e você não consegue mais produzir energia. E vai fazer o quê? Esperar. Esperar o quê? Esperar o oxigênio voltar. Somente quando houver oxigênio, aí sim, você vai fazer respiração aeróbica, aí a respiração aeróbica converterá NADH2 em NAD, para que a glicólise volte a acontecer. Ou seja, quem faz fermentação acética não pode ser anaeróbico restrito. Não pode sobreviver só com fermentação. Porque quando você fermentação acética, você transforma NAD em NADH2. Quando você esgota o NAD, interrompe a glicólise. Somente quando você tiver oxigênio, quando o oxigênio voltar, é que você vai fazer respiração aeróbica. Aí sim, respiração aeróbica transformará o NADH2 em NAD. E aí com isso, a glicólise pode voltar. E aí o processo se torna normalmente sustentável, por assim dizer. Quem é que faz fermentação acética?
Fermentação acética, moçada, acontece num grupo de bactérias chamadas de acetobactérias. E as acetobactérias estão relacionadas com a produção de vinagre, com a transformação de vinho em vinagre. A propósito, né? O nome vinagre vem do português vinho acre, vinho azedo. Acetobactérias azedam vinho, transformam lá o vinho em vinagre. No tempo que não tinha geladeira para conservar os alimentos, a gente, moçada, para poder garantir uma segurança alimentar um pouco maior, temperava a comida com vinagre. O ácido acético do vinagre, ele vai matar bactérias. Aliás, né, você pode usar isso hoje também. Você de repente vai comer uma salada lá numa lanchonete, num restaurante, tá com medo da salada não ter sido lá bem preparada, talvez a água contaminada, alguma coisa do gênero, tempera com vinagre. Né? O vinagre, o ácido acético, mata vírus, bactéria, protozoário, ovo de verme. O cão, se tiver o cão, o vinagre vai lá conseguir matar isso. E aí torna aquilo mais seguro para você comer. Então, além de um tempero, acaba sendo também útil como uma maneira de eliminar micro-organismos do alimento, aumentar a tua segurança alimentar. Acho que muita gente já escutou uma história de que tem a maneira certa e a maneira errada de guardar a garrafa de vinho, especialmente se a garrafa de vinho estiver aberta. Não se deve, moçada, depois que a garrafa de vinho foi aberta, guardar a garrafa em pé. Qual é o problema de guardar a garrafa em pé? Era uma vez a rolha, está aqui o líquido do diacho lá do vinho. Sendo pessoas que, quando está desse jeito, o líquido não está em contato com a rolha, a tendência é que a rolha ela resseque. E jeito quando a rolha resseca, isso permite a entrada de oxigênio aqui dentro. E a princípio as acetobactérias, elas são aeróbicas, né? De maneira que com oxigênio as acetobactérias proliferam. Só que tem um detalhe, né? Elas se multiplicam tão rápido que elas consomem todo o oxigênio e o resultado é que chega uma hora que não vai ter mais oxigênio. Quando não tem oxigênio, elas fazem fermentação acética. Só que tem um detalhe, né? Como são muitas acetobactérias, elas vão fazer muita fermentação acética, e no que elas vão fazer muita fermentação acética, elas vão produzir muito ácido acético. E o resultado, o vinho, ele vira vinagre. Ele vinagra, ele vira vinagre, aí nesse caso. Inclusive, viu, não precisa jogar fora. Você pode, moçada, lá, utilizar como tempero, né? Beber eu não aconselho não, né? Beber vinagre lá, né? Não deve ser muito bacana, né? Mas você pode utilizar como vinagre. Ah, o vinho estragou. Beleza, reaproveita. Usa ele lá como vinagre, transforma em vinagre. Então, entra oxigênio, as bactérias proliferam, só que elas consomem o oxigênio todo. Quando não tiver oxigênio, fazem a fermentação acética, produzem ácido acético, o vinho acaba virando vinagre aqui nessa situação, né? Se você, moçada, vai lá e guarda a garrafa de cabeça para baixo ou de lado, gente, isso é melhor. Porque enquanto o líquido do vinho está mantido em contato com a rolha, a tendência da rolha é que ela não resseque. Se a rolha, moçada, não resseca, o resultado é que não entra oxigênio na garrafa. Sem oxigênio, eu terei poucas acetobactérias. Como elas são poucas acetobactérias, elas fazem pouca fermentação acética. O resultado é que elas produzem pouco ácido acético. E no que elas produzem pouco ácido acético, automaticamente não vai virar vinagre. Pronto, tá aí então, diminui o risco de virar vinagre. Aquele ritual fresco do pessoal lá que curte vinhos elegantes, etc, né? O cara vai lá, pega a taça, aí serve um dedinho de vinho, aí o cidadão cheira, aí o cidadão prova. Teoricamente, para que é aquilo? Aquilo ali é para saber se o vinho não está estragado, né? Então o cara vai lá, coloca um dedinho de vinho na taça, você cheira para ver se não tem cheiro de vinagre. Não teve cheiro de vinagre? Você vai lá e bebe um golinho, coloca lá na boca, não virou vinagre. Pode encher agora a taça inteira que eu vou lá ficar embriagado, né? Encher a lata lá de vinho. Nesse caso já pode. Porque, teoricamente, se você vai lá de repente, já enche a taça de uma vez e já dá um golão de uma vez, se o vinho tiver virado vinagre, você tacar um golão de vinagre de uma vez,
vai ser super desagradável para ti, né? Então, cheira antes, pega um dedinho de vinho, prova antes, não virou vinagre, enche a taça e se embriague feliz, que nesse caso não vai ter problema. Então, saber se o vinho virou ou não vinagre, né, teoricamente, né, aquele ritual tem esse objetivo. Guardar a garrafa em pé ou deitada, daí é a diferença. Né? Guardar deitada diminui o risco de virar vinagre. Guardar ela em pé, depois de aberto, aumenta o risco de virar vinagre por causa da ação das acetobactérias.